Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único. Salve, salve, Mogi das Cruzes, beleza? Estamos começando mais um Sharks Podcast, o podcast que conversa com o pessoal do AutoGT, que faz acontecer. E hoje temos uma ilustre presença e duas coisas interessantes que a gente... Uma, obviamente, pela presença do nosso convidado e outro, por uma coisa que a gente descobriu agora, né? Acabamos de descobrir. Que Parabéns, é? Du. Parabéns, Parabéns. Emerson. Aniversário do Sharks hoje. Estamos comemorando Um ano de podcast. Caramba, que demais, que Caraca. demais, que demais. E eu acho que assim, pessoal, quando a gente tem a agradecer o ano que a gente teve aí, acho que a primeira temporada foi sensacional, a segunda, então, super fantástico. Cada pessoa que vem aqui conversar com a gente, uma pessoa mais bacana que a outra, a gente, muitas histórias, muito bate-papo legal, obviamente você sabe, por aí assistindo. Hoje, a gente, além de conversar com uma pessoa, a gente vai poder receber a bênção no nosso programa. Padre Carlos Guimarães, tudo bem, Padre? Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, que alegria. Eu acho que estar se a aqui gente com tivesse vocês. combinado para ter um padre aqui para abençoar mais uns 100 anos de podcast, a gente não teria conseguido, não. Sem chance, sem chance. E aí as coisas deram certo. Providência de Deus. Deus falou, vai ser Providência assim. de Deus, Vai é ser isso assim. aí. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Todos que estão acompanhando também. Vamos fazer um bate-papo bem legal aí. Que demais, que demais. Show Mas de antes bola. de começar o papo com o nosso padre aqui, né? O nosso amigo padre Carlos Guimarães, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores. E eu prometo ser bem breve aqui porque o assunto é muito importante, mas vamos lá. Se você está precisando aí cortar o seu cabelo, ou tá de repente indo num lugar um pouco chato, já tá enjoado daquele lugar, ou você não tá contente, infelizmente, com o corte de cabelo que você tem, eu vou te dar uma dica. Vai lá na Barbearia Valentina, na Avenida São Paulo, procura o Wesley e fala, eu vim pelo Sharks Podcast. Além dele, de repente, ajudar você a escolher um corte maneiro aí e tal, você pode ter um momento bacana aí com os seus amigos, com os seus filhos, com a Tem sua bilhar, família, né? tem café, Isso tem aí. cerveja, Vai ser tem muito papo legal. bom. Muito legal. E, É diferenciado. fala que veio pelo Sharks Podcast, que ó, a primeira é por nossa conta, tudo bem? E o outro patrocinador também, cara, eu preciso falar uma coisa pra falar desse patrocinador. Hoje tava tendo uma feira no condomínio onde eu moro, né? Uma feirinha orgânica lá, sempre tá rolando essa E feira. todo mundo soube com antecedência da feira. É aí que tá o problema. Eu percebo que as pessoas, pela dinâmica, não tá acompanhando. Porque assim, é muito chato você ficar olhando um monte de mensagem de grupo de WhatsApp. Ou provavelmente o teu síndico colou um cartaz no elevador e ninguém leu. No elevador de serviço do estacionamento. É, né? e ninguém leu. Ninguém leu. É normal. Como que a gente poderia receber isso? 1950 Como era que a assim gente já. poderia solucionar isso com o MyVillage? Ah, cara, MyVillage. MyVillage é eu ferramenta de comunicação. receberia, por exemplo, assim, se isso é um calendário quinzenal, eu receberia, por exemplo, uma notificação no meu celular. Com certeza. Olha aí Um que comunicado dizendo que vai acontecer, talvez até a criação de um evento para quem tiver interesse ir lá declarar o interesse no evento. Olha Para só. mostrar, para ter, inclusive, os feirantes, os Dimensionar produtores, o que vai quantidade. ser o evento, Olha que que vai legal. levar.
Tem Vamos tudo lá. isso no My Village, cara. Síndicos do Alto Tietê, do Brasil como um todo, se você tem essa Do dificuldade... mundo, como diria Denis Matos, do universo. Do universo, é isso aí. Denis, Se você- beijo. Se você é de Marte, se você é de Júpiter também, você pode contratar o My Village. Como eu faço para contratar o My Village? Você vai lá no Instagram, @MyVillage, vai no direct e fala, eu vim pelo Sharks Podcast. Porque se você vier pelo Sharks Podcast, tem o quê? Desconto. Desconto. Isso aí, galera, não eu perde. adoro dar desconto quando a galera me procura e Não, fala, meu, vi show de vocês lá bola. no Sharks, tal, que negócio é esse aí? Aí eu vou explicar o e Emerson dou vai explicar. desconto, dou desconto. Show de bola, perfeito. Galera, recado dado dos nossos patrocinadores, não fica de fora dessas oportunidades, tanto para você melhorar a sua estética, socializar, ter um corte cabelo ou barba bacana, quanto ter uma comunicação mais assertiva no seu condomínio por um preço irrisório. É simples. Entra em contato com os nossos patrocinadores, sempre tem um link disponível no nosso Instagram, você vai lá, chama eles e vai ter muita coisa boa. Não posso esquecer também de pedir para você, deixa o seu joinha, comenta e a gente bate um papo bacana. Se você quiser mandar alguma pergunta aqui pro padre, que ele obviamente possa responder, pode deixar no chat aqui que a gente vai ler. É, porque eu não sei o que pode vir aqui, né? Não sei, de repente alguém pergunta, pô padre, qual que é a bênção aí pra gente tentar o Mundial do Palmeiras? Ele fala, eu faço bem pra humanidade. Milagre é Ele só o pai tem de canal todos. direto com o cara, mas não é o cara pra fazer milagre. E a minha opinião, acho que o cara é corintiano, ele deve estar se divertindo com essa rusga aqui no Brasil aqui. Mas vamos lá, deixa de milongas, vamos conversar com o padre Carlos Guimarães. Padre, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, né? Pelo convite não, aceito o convite do Sharks Podcast. E eu vim querendo, assim, porque o Emerson sabe, eu sou um cara aqui que vai falando, tenho meus momentos, mas dessa vez eu fiquei contido e ao mesmo tempo curioso para entender o seguinte, como, eu já ouvi algumas pessoas falar que é chamado, tá, mas como uma pessoa se interessa por ser padre? De onde surgiu isso? É de infância, é de família religiosa? Eu tenho essa curiosidade. Muito boa pergunta. Muita gente pergunta como que é isso, né? Se escutei Deus falar comigo, né? Quando despertou, né? Eu sou de família católica. Minha mãe, meu pai era católico também. Meu pai já é falecido há bastante tempo, mas minha mãe é católica. Então eu fui criado nesse meio católico. Mas durante uma época da minha vida eu não frequentava tanto essa igreja ali, começo da adolescência, final da juventude, começo da adolescência, dei aquela afastada. Mas a grande questão da vocação é, na verdade, quando nós entendemos um sentido para a nossa vida. Tá. Todo mundo quer ser feliz no mundo. Nós viemos para ser felizes, para sermos felizes. Tem gente que acaba esquecendo disso, mas essa é a real, né? Mas essa é a real. E nessa procura e nessa percepção daquilo que me faz feliz, aí você vai encontrando sinais nas coisas que nos rodeiam que levam a entender que talvez eu queira ser padre. Então você começa a perceber, por exemplo, que quando você ajuda uma pessoa, você se sente bem com aquilo. Tá. Você começa a perceber que quando você vive uma determinada realidade, aquilo é o que te preenche. Então você vai entendendo pelos sinais, não saiu uma voz do céu. Não escutou nada. Eu quero que você seja padre. Não, mas nos sinais da vida eu fui percebendo que esse era o caminho. E é claro, o caminho é longo, né? Que esse é o falar de Deus, né? Exato. Deus fala né? nos sinais da vida. Deus falou assim com o seu povo, desde sempre. Falou com Abraão, falou com Moisés, falou com os profetas, falou em Jesus Cristo, que é a revelação plena de Deus. E ele continua falando desse jeito. Então, se nós percebemos esses sinais, e aí, é claro, depois ter a questão da vida de oração, ter a questão da proximidade com Deus, para perceber se essa voz é dele mesmo. E aí tem o processo. Eu fiz 12 anos de seminário. Então, em 12 anos dá para ter essa certeza. 12 anos? Eu achava que era mais rápido. Então, mas tipo o seminário não tem um período? Tipo... Então, é porque eu fiz um seminário religioso, que nós chamamos, né? Qual é a diferença? Bom, com certeza vão começar a perguntar daqui a pouco, mas eu vou responder. Bora, da hora. Vamos que vamos. Na igreja existem congregações religiosas, franciscanos, dominicanos, carmelitas, são religiosos que professam voto de castidade, pobreza e obediência. E tem os diocesanos. Né? Agora eu sou diocesano, que cuida das paróquias e faz essa parte. Os seminários diocesanos é um ano de propedêutico, uma preparação, 3 anos de filosofia. Como é que chama? Propedêutico. É um ano introdutório. Legal. 3 anos de filosofia e 4 de teologia. 8 anos, mais ou menos, forma um padre. As congregações religiosas têm uma formação própria. Então, esse período pode estender um pouco mais, que foi o meu caso.
Foi mais ou menos uns 12 anos de formação até eu Ah, ser ordenado padre. Dá pra ter certeza, hein? Entendeu? É o período. Dá pra ter certeza, hein? É o período ali para você ir discernindo. É isso mesmo que eu quero? Porque no período formativo nós vamos experimentando coisas que são O próprias Du do padre. fez uma coisa parecida. Ele ficou 12 anos só no colegial. Porque ele ia repetindo. Ensino fundamental. Ele ficou fundamental 12 anos tentando pra ter sair do certeza. colégio. Eu ter repeti certeza. 3 anos o maternal. Tentando sair do colégio foram 12. parecido, mano. Eu sempre fui um bom aluno. É verdade, é incrível que pareça. Eu sempre fui um excelente aluno. Oh, Nunca tive problema. Não mente não, mano. Não, O por cara isso é mesmo, padre, mano. Por isso mesmo. Na verdade, um bom aluno no seguinte, eu nunca tive problema, por exemplo, de repetir ou ficar de recuperação, de matéria, essas coisas assim, dar trabalho para os pais em escola, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sabia o que eu tinha que fazer. É óbvio que eu não queria nunca me destacar. Mas eu queria sempre fazer o que eu conseguisse de melhor, assim. Óbvio que tem as matérias que a gente gosta, que eu acredito que seja um pouco também como é o caminho da religião, né? Pô, eu gosto, eu vou estudar, eu vou... O meu Claro, sempre... claro. Eu sempre gostei muito de história, das matérias de humanas, né? Legal. As de exata eu era ninja, assim. Você é Então um eu contador de história. colava nos nerds e fazia amizade ali, tava tudo E certo. para você ver, eu no meu ensino médio eu tinha mais facilidade com matéria exata. Nossa, sério? Tinha muito mais facilidade. Inclusive, quando eu entrei no seminário, foi interessante que, assim, eu estava na dúvida se eu ia para o seminário ou não, como é que vai ser, aquela coisa toda. Quando eu fui para entrar no seminário, a minha mãe falou, mas no ano anterior, falou, mas tenta fazer um vestibular, né? Vai ver, vai que não é isso, você faz vestibular. E eu fiz vestibular para engenharia elétrica. E passou. Então, eu entrei no seminário no sábado, na segunda-feira saiu o resultado, eu tinha passado. Meu irmão me ligou, falou, olha, saiu o resultado, você passou para engenharia elétrica, Instituto Nacional de Telecomunicações, Uou. lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu ia fazer engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Você passou, quer fazer? Eu pago a faculdade para você. Aí eu falei, não quero, tô bem aqui, Vou é pro aqui que eu quero seminário. ficar. É. Que demais. E isso lá em Minas, né? Porque Não. o padre não Eu- é da eu- região. Eu vim para São Paulo. Eu entrei no seminário em São Paulo. Em São Paulo. Eu vim para São Paulo para entrar no seminário. Veio de Minas. Vim de Minas. Que cidade lá? De São Bento, não? Borda da Mata. Borda da Mata. Onde fica Borda do da lado de Pouso Alegre. Tá, Do ladinho de Pouso Alegre. Uma Legal cidadezinha que Borda pequena. da Mata, o nome já vem com sotaque, né? né? Não dá nem Borda pra da disfarçar. Mata, Não dá nem pra exatamente. disfarçar, é o Borda nome da Mata. da cidade já vem com vem com sotaque. sotaque, é Não Borda tem da E jeito. o bom é que a nível Brasil aqui, principalmente, o Emerson por mais que eu goste de história, geografias, as de humanas, mas o Emerson é o meu GPS aqui. Pô, já fui, já viajei, sei onde é. Eu já tava Então, programando outra viagem para mais é, longe aqui ainda. diz assim, tem o caneca de lá, né? Tem a canequinha de lá. Então, se tem caneca de lá, então tá A de feito. hoje é da igreja. A de hoje é de uma Olha aí. igreja. Lá de Paraty, Paraty. uma igrejinha que eu adoro lá em Paraty. Linda, linda, linda. E aí a formação, se formou padre, Isso, tem a formação, Tá. e aí para me tornar padre eu sou ordenado padre. tá? Então se ordenou ritual. padre, e aí qual foi o caminho para chegar em Mogi das Cruzes? Na verdade foi assim, quando eu vim para São Paulo para entrar nesse seminário, né, nessa congregação religiosa, já era uma congregação religiosa com cunho franciscano. Eu sempre tive uma inclinação para essa espiritualidade. Chama-se Fraternidade Missionária O Caminho. O que seria o cunho franciscano? Ó, vamos parar só um minutinho. Segura só um minutinho que aqui é importante. O pessoal já está pedindo a bênção do padre aqui, ó. Denis Matos já mandou aqui pedindo para vamos- abençoar. vamos- Deus abençoe. Deu, aí, Denis. Padre abençoou. Tá aí. Padre, tem uma amiga minha, Fernanda. Tem que abençoar o rolê dela hoje também. Opa! Deus abençoe, Fernanda. Aí, Fernanda, tá Deus abençoado abençoe o o rolê. rolê. Quem mais? Quem mais? Eu sou igual O rolê faz ali a que, guerra o rolê de que o padre abençoa não tem erro, mano. É? Pode ir com fé que vai dar bom. Nossa, eu vou... É. O É padre que já hoje eu abençoou não- uns rolês meio top. Hoje, Mas vamos voltar, vamos. Hoje, né? infelizmente, eu não sou mais um rolezeiro, assim, né? Eu Nem sou eu. uma pessoa mais caseira, até porque tem uma pequenininha lá em casa. Mas abençoa o Corinthians, então. Ah, Mas Vamos vamos lá já. pro É, franciscanos. Isso, eu queria entender o Isso. que é o É, franciscano. na igreja tem várias congregações religiosas, como eu disse, né? E essas congregações religiosas têm espiritualidades. Então, São Francisco de Assis, que nós vamos inclusive celebrar o dia dele, dia 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. Ele foi aquele santo que abandonou tudo, abandonou a riqueza dos pais, né? Um santo italiano do século XIII, 1200 e pouquinho. Ele abandonou tudo e foi viver uma vida de extrema pobreza. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Alguns conhecem como São Francisco das Chagas também,
porque ele, no final da vida dele, ele recebeu os estigmas de Jesus, as marcas da Que era crucificação. da crucificação, Isso. né? É isso Então, mesmo. São Francisco de Assis viveu essa extrema pobreza e ele cuidava dos mais pobres também. Sendo pobre, cuidava dos leprosos da época e tudo mais. Então, ele fundou uma congregação. Vários outros vieram atrás dele e quiseram viver dessa forma. E depois de muito tempo, ele continua inspirando muitos outros. Então, hoje nós temos várias congregações religiosas Inspiradas que se inspiram nessa nessa- espiritualidade dele, de viver uma vida simples, de viver uma vida mais pobre e de cuidar dos mais E necessitados, é legal, dos mais pobres. o catolicismo ele trata como a espiritualidade. Espiritualidade, isso. Tem outras doutrinas que tratam de doutrina, é isso, né? A diferenciação de nomes é mais ou menos essa. As duas coisas se misturam, né? A doutrina é a base da fé, a base do que sustenta a nossa igreja, tem as doutrinas. Mas dentro dessa doutrina vive-se de forma de as Uma espiritualidades. espiritualidade. Tem, por exemplo, pessoas que se retiram nos mosteiros e vão viver uma vida só de oração trancados. Uma espiritualidade mais monástica. Tem espiritualidades mais missionárias, né? De pessoas que partem para outros lados do mundo, vão pregar o evangelho. Então são espiritualidades. Entrou no... Rapidinho, eu consultei no Google aqui, porque eu sou meio ignorante, tenho medo de fazer pergunta zoada. São Francisco de Assis também era o protetor dos animais, né? Protetor dos animais. Você foi pesquisar isso? Fui, apareceu no Google aqui. Pô. Aqui, ó. São Francisco de Assis, ó. ó, aqui, Santo Protetor dos Animais. É. Que legal, que legal. Então, porque assim, é uma espiritualidade que atribuíram a ele. São Francisco de Assis vivia na Itália em 1200, o mundo era um pouco diferente do que é hoje, né? E ele tinha uma coisa do recolhimento e da penitência. São Francisco de Assis fazia penitências muito duras e muito severas. E ele se retirava para um lugar chamado Monte Alverne. E ele passava 40 dias lá, as quaresmas, né, o momento penitencial da igreja, ele passava 40 dias dentro de uma caverna Recluso. em jejum total. Então ele tinha uma conexão muito forte com a natureza, no sentido de ficar num lugar isolado, num monte, e aí, claro, aquele frio, a neve, aquela penitência muito dura. Em jejum total, 40 Jejum total, dias. 40 dias. O Du não consegue ficar 40 minutos sem mastigar uma coisa, amor. E aí, então, demais. e aí daí onde surgiu essa questão da natureza. Alguns deu uns relatos que diziam que ele até conversava Os com os bichos animais e tal. vinham, tal. Mas Mas imagina, é uma por coisa exemplo, meio né? folclórica, assim, no Mas sentido imagina, que- por exemplo, a questão da mente para falta de nutriente, alimentação, de repente, não sei se é exatamente ou uma expansão de consciência, ou até mesmo algum momento até de mexer com a mente, alucinação, e não exatamente, tô falando com animais, não é nada disso, mas assim, você ter muito mais a amplitude, você se isola de tudo, né? Você vai estar muito conectado com tudo que tem ali, né? Então, talvez algumas coisas devem vir disso, né? Não, na verdade é que São Francisco ele tinha uma visão da criação para chegar a Deus. Tem um cântico dele que é o louvor das criaturas. Então, na beleza da criação, ele contempla a beleza do Criador, entendeu? Então ele olha para ver o sol, né? A magnitude do E ali sol. ele vê a força de Deus. E ali vê a força de Deus. Então, na criação, ele se fala, se a criação é tão bonita, imagina o Criador. Então, a criação remete ele ao Criador. Então, essa conexão com a criação é justamente no louvor do Deus que criou tudo isso. E é muito louco que a gente vai pegar esse tipo de coisa em várias outras religiões, até mais antigas, né? Sim. A adoração ao sol, às criaturas. A grande questão, Muito louco. a grande questão do cristianismo é que o cristianismo coloca tudo isso como criatura, né? Então, por exemplo, tinham religiões que adoravam o sol como um deus, um dos deuses. Eram vários Sim, deuses, um dos deuses. Um dos deuses, em algumas como o primeiro Como dos... o primeiro e tudo. Aí se você pega o relato da criação, tem muita gente que não entende, né? Você pega o relato da criação que aparece no livro do Gênesis, o sol não aparece no primeiro dia. No primeiro dia faz-se a luz. O sol vai aparecer acho, no quarto dia. Entendeu? Por quê? Porque ele não é um deus. Da hora. Fez-se a luz. Quem é a luz? A luz é Deus. E o sol vem depois. Né? Então aí você vai entendendo por que foi escrito daquele jeito o relato do Gênesis. Para responder a quem achava que o sol era seria Deus. a ordem mesmo, né? Para dizer, ele não é Deus, ele é uma criatura. Aí você imagina, se o sol, que é poderoso, que é vistoso, que remete à força, se ele é uma criatura, imagina o Criador. Nas religiões antigas era Ra, na egípcia, né? É. Ra. Aí você O Deus pegava, Sol. Eu não por exemplo, entendo. uma civilização que contemplava um vulcão em erupção. A potência, a força da natureza. Da natureza, Aí né? falava, se a natureza é forte assim, imagina quem fez ela. Uhum. Né? Fala-se Eles viam uma muito disso, né? tempestade. E aí falava, Deus quando fala,
parece que são raios que estão caindo. Aí tem gente que fala que é Zeus jogando um raio. Falam Mas eles as falavam- religiões pagãs que falavam muito disso, Exato, né? é. Dos elementos da natureza Como deuses. Como deuses. Como deuses. E aí o cristianismo disse, não, eles são uma força, mas... Criada vem por um primeiro, Deus maior. Criado Outro por ainda Deus, maior. né? Deus vem uma Se maior. isso é forte, imagina Imagina quem fez. Exatamente. Que demais, né? E com que idade entrou no seminário? Eu entrei com 18 anos, 18 para 19, mais ou menos. Caraca. Então seria um pouco mais tardio do que o comum da juventude, ou geralmente é uma época que a maioria entra mesmo? É geralmente depois do ensino médio, né? Tem idade? Olha, hoje em dia é muito difícil você entrar antes dos 18 anos. É. Antigamente tinha os seminários menores, onde Eu você achava já que era fazia, assim. onde você já fazia o segundo grau já no seminário, Aham. né? Mas hoje em dia não tem mais tanto isso e é depois dos 18 anos, geralmente quando você termina o ensino médio. Terminou o terceiro ano do ensino médio, e aí você vai para esse ano que eu disse que é o chamado propedêutico. Propedêutico. E aí é um ano de espiritualidade e introdução. No ano seguinte você começa a fazer a faculdade de filosofia. São duas faculdades, a filosofia e teologia. Mas no meu caso, como eu disse, eu era religioso, então é outra dinâmica. Você tem outras formações primeiro. Eu fui começar a estudar a filosofia depois de um tempo maior, que tem a preparação toda para a espiritualidade daquele carisma, que é cuidar dos mais pobres, que é cuidar dos... Lá na fraternidade nós tínhamos casa terapêutica para pessoas em situação de dependência química, trabalho em penitenciárias, eu visitava as penitenciárias, e trabalho com pessoas em situação de rua, pastorais, trabalho desse tipo. Então, primeiro vem essa parte, depois a preparação para ser padre. Caramba, Que demais, da hora. né? Que É. da hora. Aí quando foi em 2012, perguntou como eu cheguei em Mogi, né? Sim. Quando foi em 2012, eu decidi sair dessa fraternidade. Já estava no último ano de teologia, estava terminando, estava quase me ordenando padre. Eu decidi sair dessa fraternidade. E quem é o bispo que acompanha essa fraternidade é Dom Pedro, que é o bispo aqui de Mogi. Aí então eu entrei em contato com Dom Pedro e falei, eu quero continuar os meus estudos, quero me ordenar padre. Gente, ele não tá falando bobagem, não. Dom Pedro é o bispo aqui, tá? Não é o Dom Pedro lá da história, não. Não vamos confundir. Dom Pedro Luiz Stringini, É, bispo diocesano de Mogi das isso, Cruzes. isso. Que inclusive está em Roma, visitando o Papa. Tá em Roma? Está em Roma. Os bispos aqui do regional de São Paulo estão em visita ao Papa lá em Roma. Hoje ele esteve com o Papa, Papa pela Francisco, manhã. né? Que Papa legal. Francisco hoje. E aí então eu falei com ele, ele disse, não, então venha para cá. Aí eu terminei os estudos, foi mais um ano, mais ou menos, e aí já fui ordenado diácono e depois padre. Então eu acabei aqui em Mogi das Cruzes por causa do bispo. A ordem é diácono, Isso. padre, Padre e depois, se for o caso, bispo. bispo. Isso. Sabia dessa também, Du? Não, né? Nem Eu tô sonhava. Eu tô tentando processar ainda Nem o sonhava. começo. O estudo ainda. Mas Que bacana. Aí, É isso aí aí. quando veio pra Mogi, veio pra uma paróquia. E eu terminei os estudos no seminário, Tá. aí fui ordenado padre e aí sim fui trabalhar na paróquia. Legal. E assim, já pegando o momento atual, né? Que acho que é tanta coisa que a gente quer saber, mas assim também a gente não quer tomar muito tempo. Mas, por exemplo, como foi, que eu acho que foi onde a gente se conheceu, né? Isso. Não sei se é exatamente um convite, como foi o despertar ali, ou como foi o acesso ao Abomoras? Isso. O Abomoras, para quem não sabe, está ouvindo, o Abomoras é uma instituição aqui em Mogi das Cruzes que cuida de pessoas em situação de rua. Então, isso já sempre teve no meu DNA, né? Essa questão do Que vem muito do franciscano. Exato. Exatamente, Do cuidar, dessa sensibilidade à situação de pobreza, à situação de vulnerabilidade. Então, eu quando vim para a Diocese, eu já trabalhei em vários lugares, já trabalhei, minha primeira paróquia foi em Poá, depois vim para Mogi um tempo, depois voltei para Suzano, fiquei 2 anos em Suzano, aí voltei para Mogi de novo. Quando eu voltei para Mogi, o padre que cuidava do Abomoras, ele se mudou para Itacoaxetuba. Então já estava longe para ele se locomover. E aí ele, sabendo dessa minha inclinação para essa realidade, ele me fez o convite para eu assumir o lugar dele. Então, no começo desse ano, eu assumi lá como presidente no Abomoras, que é essa instituição que cuida Foi das esse pessoas ano, de então. rua. Foi esse ano. E logo que eu comecei, aí já veio o convite para conhecer o BNI. Pois é, isso que eu ia perguntar. E aí, como é que um padre Pode continuar, nem chega num grupo de empresários, 70 nego maluco, que Pois é. 6:30 da manhã já tá com aquela energia toda,
toda sexta-feira. Bando de doido. Bando de maluco, tudo precisando de tratamento psiquiátrico, precisando de ajuda do padre. Como é que você foi parar lá, Padre Carlos? Então, foi a doutora Jerusa. Doutora Jerusa Reis. Doutora Jerusa Minha Reis. prima! Veio pro grupo para Minha mudar madrinha. esse grupo. Doutora Ela- Jerusa Reis. Minha madrinha. Ela Prima, beijo. eu trabalhava, na época, trabalhava na catedral, era vigário aqui na catedral, e ela frequenta ali. E aí, quando ela soube que eu estava indo para Albomoras, aí surgiu a possibilidade de uma entidade ser acolhida Sim. pelo BNI para ser, né, ajudada. Antes E a aí gente ela me tinha chamou. a PAI. Era a A PAI, PAI, que era Pai a com entidade Amélia. acolhida por nós no grupo. E eu nunca tinha ouvido falar em BNI, não sabia o que era. Ela um dia me falou, padre, você quer participar de uma reunião? Era online ainda. Quer participar de uma reunião amanhã e tal? Explicou mais ou menos, olha, são pessoas- Eu lembro da reunião que o senhor chegou. Aí eu apareci, falei, não, eu perguntei umas 3 vezes, é esse horário mesmo? Ela falou, é. Falei, sério? 6 horas da manhã? Sério? Tá bom. Aí participei de uma online, participei da segunda online, aí a terceira foi presencial. Que aí tava uma por mês presencial. Eu na lembro, o época. padre entrou e a gente tava naquele lance do online. E aí todo mundo mandando mensagem no grupo. Gente, pega leve, tem um padre. Pega leve, tem um padre aí. Porra, chamaram um padre pra cá. E depois trabalhei a ideia. Falei, é pra associação. Falei, Pra beleza. associação. O que um padre vai fazer aqui, É, né? Vai pedir ajuda é. pra Albomoras, A gente vai abordar, mas eu queria pegar um ponto do Albomoras, porque assim, eu acho que a gente, quando eu fui visitar o Albomoras essa semana, eu cheguei a comentar contigo que uma coisa que me tira um pouco o sono, assim, uma coisa que me incomoda muito, são o número de pessoas em situação de rua, moradores de rua, né? Talvez, eu não tenho exatamente um dado para dizer se hoje é mais ou menos, mas talvez eu tenha um olhar um pouco mais sensível para a coisa agora e em ver famílias com placas na rua, estou passando fome. Sim. Isso é uma coisa que me comove demais, mexe muito comigo. E quando eu fui conhecer o Albomoras, eu vi todo o trabalho que vocês fazem. Como funciona para a ajuda para a pessoa, por exemplo, receber a assistência do Albomoras, um morador? Muito bem, lá nós fazemos através da assistência social da prefeitura. É uma entidade católica, uma entidade que começou, né, católica e é católica, mas nós temos a subvenção da parte da assistência social da prefeitura. Então é feito sempre por esse meio, né? Sejam pelas visitas que os assistentes sociais fazem às ruas para ver a situação das pessoas e ali, né, pergunta se a pessoa quer ser acolhida, ou as pessoas procuram a assistente social, olha, eu preciso de ajuda, e aí eles encaminham para nós. Então, para a pessoa chegar no Albomoras hoje, tem que ser encaminhado Tem que ser pela encaminhado assistência pela social. Se ela bater no nosso portão lá, eu vou dizer, olha, você tem que procurar tal pessoa que vai te encaminhar para cá. Até para ter um início Pra de ter um controle, de um exatamente. controle, registro, Uma triagem. checagem de documentação, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Ou emissão de documentação. Sim. Imagino que deva chegar gente lá que Perdeu não tem tudo. documento, enfim. E a primeira coisa é passar, e lá dentro nós temos uma assistente social também, e aí vai passar com ela para poder fazer o E levantamento. isso é ressocialização também, Exato, né? Isso é trazer a pessoa para Para sua dignidade, né? exatamente. Dignidade, você é cidadão, você tem os seus direitos. Porque foi, né? Um tempo da vida estava ali, tinha o caminho, estava tudo Sim. certo. E por vários fatores, a pessoa teve uma queda, uma caída. Exato. E aí ela precisa desse acolhimento, né? E hoje nós vemos, e não é, você falou e é verdade, aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, principalmente com a pandemia. Mas isso é mundo, gente. É mundo. Isso e a pandemia mundo. Mudou, e a pandemia mudou o perfil do morador de rua. Mudou o perfil. Você falou uma coisa que é perfeita. Até alguns anos atrás, tinha um perfil, as pessoas estavam na rua. O que geralmente é a linha mestra é a dependência química. Ou a pessoa foi para a rua por causa da dependência química, bebia muito, foi entrando nesse mundo e tudo, e a família não aguentou mais e foi para a rua, ou por uma situação chegou na rua e acabou também ali adquirindo a dependência química. Era o padrão. Como fuga de tentativa Hoje de não, fuga hoje de alguma coisa. hoje a família, hoje tem famílias na rua. Nossa, Uma isso pessoa que perdeu o emprego, ficou 4 meses sem trabalhar, não tem como pagar aluguel, foi despejado, vai para onde? Não está trabalhando. Vai pra rua. Tem famílias inteiras na rua hoje. Mudou o perfil. E aí você vê, você chega nas portas dos mercados, uma mãe, o pai, 2, 3 crianças e uma placa. Estamos com fome. É de doer. É de doer. É, machuca. É complicado porque, assim, no meu caso, sempre tem uma família que fica ali próximo ao Colégio Gutenberg, onde minha filha estuda, né? Então ela sai no horário do almoço, eu vou buscar ela, eu viro uma esquina, eu sempre vejo uma família
A mesma família parado ali, pedindo. A gente já ajudou, obviamente, assim, pelo trânsito, tudo, como a gente tá ali dentro do carro, nunca parei para conversar, mas é Sim, pesado sim. uma situação dessa, né? E a gente vê em vários pontos, praças de Mogi das Cruzes, Sim. aqui em cima, perto da mesquita, ali tem um vão embaixo da mesquita, da praça da mesquita, fizeram ali de abrigos. Eu vejo muitas pessoas tentando ajudar. Se, por exemplo, eu encontrar uma pessoa em situação de rua, eu posso chamar assistência social Sim, e sim. falar, poxa, a pessoa tem interesse Exatamente. de probomoras. Isso mesmo, é dessa forma. Né? Procura assistência social, encaminha, pede para eles irem lá, né? Olha, tem aqui essa realidade. Na época do auge da pandemia, além do Abomoras, foram abertas várias frentes emergenciais de acolhimento. Né? E isso aí foi muito interessante, agora já voltou. Na época de muito frio, naqueles auges de temperatura muito baixa, também tem uns trabalhos emergenciais de acolhimento para ajudar. Lá, inclusive, nós abrimos. Nós temos 50 vagas. São 50 pessoas. Isso que eu ia perguntar. Quantos auxiliados hoje? 50 pessoas. Tem vaga para 50 pessoas. E nos dias frios, essas ondas frias que vêm, nós abrimos ainda uma exceção para pernoite. Então, aí sim, a pessoa chega lá, 9, 10 horas da noite, não tem onde dormir aquele frio. Não, entra, dorme, aí no dia seguinte toma um café e já sai. Mas é o que nós podemos fazer. Né? E é complicado porque não é falar que a pessoa que está em situação de rua já há mais tempo, ela tá acostumada. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas o ser humano é adaptável até nessas condições. E uma pessoa que está em condição de rua há muito mais tempo, ele já sabe o que fazer, ele já sabe o que procurar, ele já sabe onde dormir para se proteger dessa onda fria. Uma família que entrou em situação de rua não está preparado. Não tá preparado. Há 4 meses, há um ano. Uma criança. Porra, como é que faz, né? Desesperador. Criança de colo, né? Sim. É pesado. E eu acho que assim também, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, eu nunca vou duvidar do assistencialismo. Ele é muito importante, né? Então você dá uma assistência, você que está nos assistindo, fazer uma doação de cesta básica, você que está nos assistindo, procurar uma instituição e perguntar se está precisando de uma ajuda financeira ou de algum item, roupas, vestuários. Mas eu acho que assim, estamos num ponto que acho que a reflexão tem que ser, o que eu posso fazer a mais? Então, por exemplo, poder público, mais escolas, creches, que de repente os pais possam deixar de seus filhos e fazer um trabalho, que seja um bico, que seja um trabalho temporário, mas também a ressocialização através de um trabalho, né? Então, porque, por exemplo, um morador de rua, de repente ele perdeu o emprego, não tem nada, a assistência ela nunca vai deixar de ser importante. Mas o quão importante é a ressocialização para essa pessoa que está em situação de rua, tentar trazer esse né? cara que perdeu o emprego e que era a única coisa talvez que ele tinha, né? É isso aí. Trazer esse cara de volta para essa situação de emprego. As duas coisas têm que andar juntas. Porque assim, a gente diz assim, tem os ditados, né? Não, se você der um peixe, a pessoa vai ficar acomodada. Você tem que ensinar a pescar. Beleza, você tem que ressocializar, tem que ajudar. Mas naquele momento, naquela hora, o cara tem que almoçar. O cara quer um peixe, porra. O cara tem que almoçar. O cara quer peixe. Ele tá com a barriga vazia, ele tem que almoçar, ele tem que jantar. Né? Então ele tem que ter um tempo onde ele tenha um mínimo para ele comer, para ele conseguir fazer isso. Né? Senão a gente fica nessa, não, esse essencialismo, a pessoa acomoda. Quem que acomoda na rua, pelo amor de Deus? Jamais. Aí tem gente que diz assim, não, mas se eu der um dinheiro, ele não vai sair da rua. Quem pega R$2 e diz assim, ah, não, vou morar aqui para sempre. Não tem lógica. Se eu der dinheiro, ele vai beber. Né? Pode até que Pode seja. ser até que seja, mas assim, você vai deixar de ajudar. Quando você mudar aquela situação, aí você vai ter a capacidade de dizer... Eu comecei essa história de ajudar as pessoas faz muito tempo, é muito interessante. Eu disse que eu sou de uma cidade pequena, chama Borda da Mata. Na minha cidade, quando eu me converti, vamos dizer assim, quando eu comecei a voltar para a igreja frequentar, tinha um morador Parou de com rua. as bagunças da escola, né? Parei com briga na escola. Tinha um morador de rua na cidade. Só tem um morador de rua. Cidadezinha, hoje tem 15 mil habitantes. E é aquele que todo mundo conhece. Ele ficava na porta da rodoviária pedindo esmola. Um morador de rua. Eu passando um dia... Era o morador de rua da cidade. Era o cara da cidade, E assim como tem aquele doidinho que sempre tem. Que dirige o caminhão, toda cidade de interior tem. O que vai na missa, né? É. O que fica no primeiro banco da missa. Tá falando do Marcelinho aqui, E aí eu falei, não, eu vou. Eu sentei do lado dele. Ele não falava, quase não falava nada. Eu sentei do lado dele, fiquei lá.
E aí, tudo bem? Muito custo, Tadeu. Chamava Tadeu o homem. Vou te ajudar a pedir esmola. O povo da cidade começou a achar que eu tinha ficado doido. Passava meus amigos e falou, dá uma esmola pra nós. O que você tá fazendo aí, Carlos? Pelo amor de Deus, tá pedindo esmola sentado na rua. Não, é pra nós aqui. No final do dia a gente vai dividir a esmola aqui, nós dois. E eu comecei, então, a me interagir com essa pessoa. Com o Tadeu. Com o Tadeu. Passou um tempo, ele ganhava almoço de um restaurante e tal. Mas teve um dia, ele tava com um cheiro tão horrível. Falei, não, ele tem que tomar um banho. Levei na minha casa, tomou um banho, peguei minha roupa, dei uma roupa pra ele e tal. E eu comecei, então, a fazer um trabalho com ele. Um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, não, porque não sei o quê, porque ele bebe. Ele dormia num cantinho assim, ele bebe. Eu falei, é claro que ele bebe. Se eu dormisse onde ele dorme, se eu comesse o que ele come, eu também ia beber muito. Eu ia beber pra pagar. O dia que você tirar ele dessa situação, você vai ter o direito, não, ninguém tem, mas você vai ter o direito de exigir que ele não beba. Você vai ter a possibilidade de conversar pra ele, sobre, olha, agora vamos sobre o pensar uma quanto outra faz mal. possibilidade. Exatamente. Entendeu? Então ali pra mim foi o marco de perceber que enquanto a pessoa está naquela situação, enquanto eu ainda não fiz nada para tirar aquela pessoa daquela situação, eu não posso me colocar numa atitude de juiz e só apontar o dedo e falar, Mas não, julgar você tá é bebendo. fácil, né? E teve uma história uma vez, lá na minha cidade ainda, há muito tempo atrás, eu andando na rua, gente, faz tempo isso, o pãozinho francês era 15 centavos. Ah, faz tempo. Faz muito tempo. Faz tempo. Eu me lembro até hoje. Aí uma pessoa chegou perto de mim e falou, dá uma ajudinha aí para eu comprar um pãozinho para mim. E eu senti um cheirinho de álcool. Sabe? Você sente que é cheirinho de álcool. Aí eu peguei uma moeda, lembro até hoje, eu peguei uma moedinha de 50 centavos e dei pra ele. Falei, toma. E pensei, vai tomar sua cachaçinha. Eu julguei a pessoa. E fui embora. Quando eu voltei, ele tava saindo da padaria com um saquinho de pão na mão. Aí o julgamento vem na cara, caiu. né? Tá vendo? E é doido Então é porque assim, assim, né? entendeu? Muitas vezes a própria bebida ou a droga, ou não que uma bebida não seja uma droga, né? Mas só para fazer uma diferenciação de um químico e o destilado ali, a bebida, né? A pessoa, muitas vezes, ela tá ali porque aquilo acaba sendo uma fuga da realidade dela, né? Sim, muitas Ela tá, situações. muitas vezes, teve problemas dentro de casa, uma infância que, de repente, via pai batendo na esposa, na mãe, brigas, passou por traumas, né? Então, isso acaba sendo uma fuga da realidade. As pessoas... o que me incomoda muito é quando eu vejo as pessoas criticando, e muitas vezes as pessoas falam assim, porque isso aí é um bebum, é um vagabundo, não sei o que tal. E a pessoa tá fazendo terapia. Sim. Aí eu falo assim, a pessoa toma remédio, tarja preta, a pessoa se embebeda no álcool dentro de casa para esquecer a realidade. E muitas vezes as pessoas esquecem... Eu fiz isso na pandemia. Mas assim, o que eu penso, o que Opa! muitos fizeram, Exato. mas o que eu penso sobre isso graças a você, a Deus, a tudo que prosperou ao seu lado, você tem condições de se tratar. Total. E quem não tem? E quem a psicologia é a rua, é o amigo, são as pessoas que podem levar pro bem ou pro mal, pro positivo ou pro negativo, né? E uma coisa muito complicado. E uma coisa que é muito importante nós falarmos, inclusive, porque nós estamos tomando cerveja. Tô tomando cerveja. Aí alguns vão falar, mas um padre toma cerveja. Padre bebe? Padre toma cerveja? Então, Não é o primeiro padre que toma cerveja comigo, gente. Então, é uma Padre comigo bebe, comigo sim. Uma coisa que nós temos que dizer, e isso eu sei a polêmica que vira, mas eu não estou preocupado com isso. O que acontece é o seguinte, a bebida alcoólica não é pecado. Não é pecado, não é pecado, não é pecado. Aí vem gente... Quem fez catecismo sabe disso. Pecado é dar Porra. like na foto da minha esposa, seu verme. E pronto, olha lá. Brincadeira. Ninguém. São as pessoas amáveis que fazem isso. Tá vendo? Eu tenho que me conter hoje, padre. Perdão. Eu pequei. Então, bebida alcoólica não é pecado, não é pecado, tá? Se nós olharmos a história da coisa, são os monges que fabricavam cerveja, né? Vinho, cerveja. Tem a história do champanhe, né? Foi descoberto, se eu não me engano, por um monge. Tem o vinho, do casamento. Pelo amor de Deus. Então, alguns dizem assim, não, porque Jesus, quando transformaram em vinho, era vinho sem álcool. Não existe vinho sem álcool. Vinho sem álcool é suco de uva, A pô. fermentação natural da uva produz álcool. Produz álcool, Hoje nós temos vinho desalcoolizado. Você passa por um processo Tem desalcoolizado. tudo quanto é tipo de bebida Mas, então, desalcoolizada. Aí uma vez uma pessoa disse assim pra mim, olha pra você ver a história, uma pessoa disse assim pra mim, padre, não, mas tá errado. Não pode beber, quem é cristão não pode beber, quem é católico não pode beber, é um absurdo, porque tem famílias sendo destruídas, e aí é aquilo que você falou, né? Tem família sendo destruída por causa da bebida, aí você tem que dizer o seguinte, tem pessoas que têm uma doença chamada alcoolismo. Essa pessoa não pode beber.
Certo? Aí a pessoa diz assim, padre, mas como é que você toma cerveja sendo que tem pais de família que destrói a família por causa da bebida? Aí eu disse assim pra ela, você come pudim? Come doce? O doce Ela falou, também, o açúcar. ela falou, Se minha mãe comer eu falei, a minha 3 avó... pedaços, morre. Então, a minha avó morreu de diabetes. Você não tem compaixão com a minha avó? Destruiu a minha família. Então, comer pudim é pecado. Não, se você não tem diabetes, então você não tem essa doença. O café, a cafeína. O excesso é o pecado? Exatamente. O excesso é o pecado? Eu acho que o todo excesso é. Mas e também Todo aquela excesso questão da pessoa ter propensão, né? É um distúrbio. Todo excesso faz mal pro corpo. Todo excesso faz mal para nós. O que quer que seja. Todo excesso faz mal. E aí você tá desrespeitando o seu corpo, tá desrespeitando o templo de Deus, a criação de Deus. Então essa é a questão. Mas não em si a coisa. Não tomar uma cervejinha Não aqui. tomar cerveja. Não, porque senão tomar cerveja, comer McDonald's, tomar Coca-Cola, comer doce, Fumar um charutinho. tudo isso seria então pecado também. O problema é que quando a gente senta, a gente quer acabar com os 4 engradadinhos, É né? isso que eu ia falar, mas assim, Não aí precisa entra, tudo por hoje. exemplo, eu acho que acredito que de um pecado que é o próprio pecado da gula, né? Exato. As pessoas estão aí cometendo um pecado, você querer comer, você ficar, nossa, O problema é você buscar a total satisfação só nisso. Na comida, na bebida, né? Comer além do necessário. E aí entra o que a gente acabou de falar, tem pessoas que estão com fome. E não comer problema, mas aí eu vou jogar fora, A vou gula desperdiçar. é tratado como pecado capital, né? Os Assim, pecados tinha capitais, a gula, gula, cobiça, Avareza, preguiça, avareza, ira, inveja, vaidade, luxúria, inveja. Exato. são 7. 7 pecados 7 capitais. pecados capitais. É chamado capital porque deles decorrem os outros pecados. Você sabia que eu sabia esses 7 de cor? Olha aí. Eu aprendi no Shazam. Muito louco, eu aprendi no filme No Seven. Shazam, no Shazam. Seven, é. Isso. Seven, mas, Morgan Freeman e Brad Pitt. Exatamente. mas eu aprendi no Shazam 7 crimes recentemente. capitais, O né? melhor Bom filme do Brad Pitt da bom, história. filme bom, filme Mas, bom. mas assim, senão Então, também a gente só fica... pra dizer que Opa, por que claro, que o padre claro. tá tomando cerveja. Não, O fiquem pai tá tomando tranquilos. cerveja porque pode. Porque ele está entre Porque amigos ele também. tem controle. Exato, Exatamente. Claro, com E certeza. porque estamos todos abençoados. É isso É. aí. Com Mas, certeza. mas algumas curiosidades também, que senão a gente também fica sempre em um Vai assunto. embora, né? Olha só. E uma rende, né? curiosidade interessante que é o padre pratica taekwondo? Taekwondo. Eu pratico Olha que taekwondo. legal. Faz muito tempo, faz muito tempo. É uma história interessante porque assim, eu pratiquei taekwondo na minha adolescência. Pô, mas o padre toma cerveja, o padre é atleta, o padre compete. O padre é top. Pode, porra! Claro que pode. pode. É bom fazer, Lógico. fazer exercício físico. Eu comecei taekwondo na minha adolescência. Comecei ali com 12 anos, mais ou menos. Antes do seminário. Muito antes, muito antes. Eu fiz taekwondo dos 12 aos 17 anos. Sempre treinei, gostava, Competia. competia. O taekwondo mudou muita coisa na minha Era vida. bom, padre? Eu tomava uns cacete? Não, eu era bom, cara. Era bom? Eu era bom. Batia, sentava Era bom. a marreta. Lá na minha cidade, eu treinava com um grande amigo meu, inclusive. Tadeu. A minha mãe é madrinha dele. Tadeu. Newton Flávio. Já ensinou o Tadeu, né? Tadeu. A minha mãe é madrinha desse meu professor, inclusive, madrinha de crisma dele, um grande amigo da nossa família, tudo. Eu treinava, e por muito tempo eu era o faixa mais elevado da academia. Então eu ajudava ele a treinar. Tinha época que eu treinava segunda, quarta e sexta, fazia aula segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta eu ia fazer uma outra aula para ajudar o meu professor a treinar. Então quando eu chegava nos campeonatos, eu estava acostumado a lutar com quem era quase faixa preta. Você era o então- sparring do teu mestre. entendeu? Então eu na época eu Passava o carro. pegava pesado. Quando eu tava ali por volta dos 17 anos, eu machuquei o joelho. Torci feio o meu joelho. Eu irresponsável na época, eu fui treinar, imagina, não sei o que e tal, torci o joelho lá. Aí o corpo quente. 17 anos, continuou. Pô, continuei, cheguei em casa, o joelho desse tamanho no sábado, só fui no médico na segunda-feira. Cheguei no médico, eu falei, ó, agora nem dá pra fazer muita coisa. Tomei anti-inflamatório, na outra semana. Inchaço, cheio de Na outra líquido. semana eu fui treinar de novo. Torci de novo o joelho. Aí parei e nunca mais eu treinei. Nunca mais eu treinei. Parei, aí sim, logo depois de um tempo, eu já fui pro seminário e foi. Sempre tive essa coisa. Nunca gostei de outro esporte. Nunca joguei futebol, nunca joguei vôlei, nada. Sempre gostei de taekwondo. Aí tá bom, passou um tempão. Quando eu vim pra Mogi, eu tava muito acima do peso. Muito acima do peso. Comecei a fazer umas caminhadas, nunca gostei de academia, nunca gostei de jogar futebol. Gosto de correr, fazer caminhada, ia no parque da cidade, corria, voltava. Deu uma emagrecida boa. Aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu comecei a engordar de novo. Comecei a ficar com sobrepeso. Tava em Mogi, aí já tinha mudado pra Mogi.
no começo desse ano. Aí eu falei, sabe quando deu um estalo assim? Falei, será que não tem uma academia de taekwondo aqui não? E tem umas top. Então, aí eu entrei no Google. Taekwondo Mogi das Cruzes. Primeira coisa que apareceu. Maninho. Que é uma Aí, referência. que é uma né? referência. O Maninho ensina Taekwondo em Mogi das Cruzes desde 1981. Nossa, Eu tinha nem 1 ano era- de idade. Eu Eu sou nem, de tinha, 82. eu nem tinha idade ainda. Eu Não, nasci em também não. 82. É igual Então- eu. É isso aí. E eu sou de 80, eu tinha 1 aninho. Então, e aí veio um celular, mandei um WhatsApp, na hora me respondeu. Gente boa demais. Me respondeu e tal. Falei, ó, eu sou padre. Que legal, não sei o que. Falou, ó, já treinei há muito tempo, mas machucou o joelho, já tô com uma certa idade, não sei se idade. Falou, deixa de bobagem, vem aqui. Aí falou, ó, tem 2 academias. Tem a minha, que é não sei na onde, e tem uma aí no centro, que é do meu filho. Acho que é na Avenida Maninho São era Paulo, na Avenida né? São Paulo. Isso, era, São Paulo. era na Era? Avenida São Paulo. Não é mais? Perto de onde eu treino hoje. Não é mais lá. Sei. É. Eu acho que é perto da Vila Oliveira. Pra aquele lado de lá. Lá pro lado de cima. Aí ele falou que é do meu filho. Passou o telefone do filho dele. Mesma coisa. Eu mandei o WhatsApp, na hora me respondeu. Já mandou a tabela com os horários e tal. Falei, amanhã eu vou aí e faço uma aula. Aí cheguei lá, conversamos. Ó, eu já fiz taekwondo Centro de quando era Mogi, Rua adolescente. Senador Dantas. É, Senador Dantas. Isso, é. Ali no centro. Perto do Colégio Placidina. isso, na né? Rua do Placidina ali. Isso. Aí conversei, expliquei, ó, já machuquei o joelho, já tenho uma certa idade. Ele, deixa de bobagem, padre, vamos treinar. Fiz uma aula no dia seguinte, já comprei a roupa, e fui. Aí eu comecei a treinar e ele falou, você era que faixa quando você treinava? Eu falei, eu era faixa azul. Eu falei, então você volta na faixa azul. Eu falei, 25 anos. 25 anos depois, ele falou, volta na faixa azul. Você vai relembrando aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. Você vai relembrando Vai aos ser um poucos. azul, vai ser um azul clarinho. Azulzinho. E fui relembrando. E eu entrei em fevereiro, quando foi em julho, eu fiz exame de faixa. Já tinha relembrado tudo, já tinha voltado, já tava. E pegou azul. Aí peguei azul, ponta vermelha. Azul vermelha que fala. Que legal. Voltei no azul, já peguei azul vermelha. Aí agora a próxima é a vermelha, aí depois vermelha preta e preta. Eu tô a 3 faixas. Pretende. Pretendo. Vamos Show chegar à de faixa bola. preta. Legal, Show legal, de legal. bola, E show de aí, bola. então, o taekwondo sempre fez parte da minha vida, no sentido de esporte, eu sempre gostei. Acho que a Me disciplina também, me ajudou né? muito na disciplina. Que nem eu falei, eu falo pro mestre, eu devo muito a taekwondo. Eu, na minha adolescência, era muito tímido, então o taekwondo me ajudava a me relacionar. A primeira vez que eu viajei de ônibus sozinho foi para ir num campeonato de taekwondo na cidade vizinha. Fui com o meu Jamais professor, talvez faria isso se não tivesse se não fosse o um taekwondo, né? Entendeu? Então, para mim, foi algo que me ajudou muito, assim. Me ajudou muito na disciplina, nos valores. E até hoje, pra mim, é muito legal, muito bom mesmo. Ó, tá Então, bombando eu o gosto. grupo aqui, hein? Sim, não, Tá tem bombando. uma galera, e todo mundo pedindo bênção aqui. Tá bombando. Além de bênção, eu quero ver quem que vai pedir a proteção do padre quando arrumar alguma confusão por aí. Falar, eu sou amigo do padre, Carlos, vai, ele tá taekwondo, hein? Ai, ai, Vai tá dar Se um o legal. pau padre, em se o você. padre não segurar na reza, segura no braço. Segura no braço, né? Mas E o que você falou também? Pô, era zoeira que você tava falando que a gente ia falar de exorcismo? Não. É um assunto pra gente tratar aqui hoje, sim. Que também exorcismo eu só lembro no filme Constantino. Não, Que nem tem tem exorcismo melhores, direito. né? Tem melhores. Eu não entendo porra nenhuma. Eu fiquei sabendo que o padre também tem experiência. Como é que chama? Como é que eu falo disso? Formado, tenho formação como exorcista. Formação em exorcismo. Exatamente, fiz um curso com a Associação Internacional de Exorcistas. E eu Calma, sou- peraí, muita informação. Existe uma Associação Internacional de Exorcistas. Uhum, sim, de padres que ministram cursos, que ministram formações próprias para padres. E que isso vão fazer vem exorcismo. do Vaticano? Vem do Vaticano. É? Sim. E é tipo os filmes mesmo, assim, o exorcismo, a galera fica... Não exatamente vai virar um monstro, mas a galera fica diferente. Quando existe uma possessão demoníaca, sim. Possessão, Sim, quando existe possessão. uma possessão demoníaca, Caraca, quanto tempo o padre já tem essa formação? sim. Eu fiz a formação, foi antes da pandemia, acho que foi em 2019 que eu fiz a formação, 2019. né? Mas já teve uma aula prática, já? Ou não precisou ainda? Eu não sei exatamente como Sim, chama. não. Uma, não, uma, mas- experi- É uma experiência. uma experiência. Já Já teve? atuou Já rolou? com... Sim, eu já fiz. Eu já fiz exorcismo. Mas não com a possessão, assim. Sim, com a possessão. Tem que estar possuído pra fazer Não, exorcismo, não, mas eu porra. digo, talvez não igual do filme do Constantino, é isso que eu tô falando. Não, esquece o filme, porra. Isso é Hollywood.
Eu sei, mas é o próximo. Eu É, acabei o de falar padre vai que chegar e a mina vai estar virando a eu cabeça, não acabei de falar que na os 7 parede. pecados capitais eu aprendi no Shazam, porra. Porra. Eu sou puta de referência bosta pra falar dessas coisas. Mas o cinema, ele precisa de um apelo visual. Sim. Pra dar a emoção do cara. Então tem coisas que não é visual que o cinema... E o que é, por exemplo, chegar e fazer um processo? Como é a pessoa? Como geralmente a pessoa se encontra, assim? Bom, Tipo assim? diversos Tipo jeitos. isso? Tipo isso. Dá pra dizer que isso tá possuído? A grande questão do padre exorcista, o maior trabalho do padre exorcista, na verdade, é ajudar as pessoas a entenderem se existe ou não uma ação do demônio. Uma possessão. Uma possessão. Em andamento. Porque muitas pessoas, elas às vezes acreditam que estão passando por uma situação que é espiritual e não é espiritual. É uma situação psicológica, uma situação psíquica. Então, o grande trabalho do exorcista é diferenciar se não é Se o cara tá muito surto louco, um surto psicótico ou até de uma químico. possessão. Ou químico, ou o que seja, de uma possessão. Então, o grande primeiro e trabalho pra tudo é isso existe uma ciência. todo um estudo, uma avaliação para você entender o que está acontecendo. O padre vai fazer um exorcismo a partir do momento em que ele percebe que ali está acontecendo uma ação demoníaca. Nós chamamos de ação extraordinária do demônio. Existe a ação ordinária, a ação corriqueira do demônio, que é a tentação. O demônio age através da tentação. Ele induz Isso aí é 24 horas. e toda e qualquer pessoa. Ele induz a pessoa, ele quer levar a pessoa ao pecado. Então ele usa da tentação. Mas em algumas situações, e só Deus sabe o porquê, existem ações extraordinárias, ações mais diretas. E aí essas ações podem ser uma obsessão, que é uma ação em que o demônio age de forma externa, entendeu? Mas a gente usou uma palavra aqui, que ele oprime a pessoa. Então, por exemplo... Que aí no kardecismo, por exemplo, eles tratam como os espíritos supressores que ficam ali manipulando e deixando sensações, alguma coisa assim. Eu não sei como que é na É que eu ideia ia deles, falar- mas depois eu falo, meu. o Padre Pio, né, que inclusive hoje é dia dele, São Pio de Pietrelcina. São Pio apanhava do demônio. Apanhava? Apanhava do demônio. Levava Nossa. chicotadas do demônio. Então as pessoas estavam do lado de fora do quarto dele, ele estava sozinho dentro do quarto, escutava gritos e gritos, acordava, Sendo ele estava cheio de açoitado. marca, foi açoitado pelo demônio. Esse Então- açoite não era o celibato, então, não, era não, o demônio que Era o açoitava. demônio. Porque não queria que ele rezasse a missa. Que demônio, cuzão. Então, existe, por exemplo, pessoas que você vai ver um processo, pessoas que têm uma ideia fixa, por exemplo, de suicídio. Sim, É sim. muitas vezes obsessão. Sabe uma coisa que Tem eu ia várias falar? outras coisas, não estou dizendo que toda É. pessoa que tende ao suicídio é isso. Tem depressão, tem tudo. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa nunca teve nada, de repente, do nada, uma ideia obsessiva por suicídio. Eu tenho um amigo, assim, a gente era amigo mais na adolescência, né? Era amigo, a gente chama os amigos de bairro, né? Então a gente saía muito pra festinha e tal, e todo mundo falava assim, o apelido dele, assim, dá pra falar por apelido, não tem problema de expor nada, mas era o Cal, né? Olha, cuidado, não leva o Cal pra bebida tal, ele tem quedas, né, com relação à bebida, e eu nunca tinha presenciado. Então o pessoal fala, porque tem encosto e tal. E no caso dele, teve uma situação que uma vez eu tava do lado dele, assim, a gente tava numa balada, daqui a pouco ele começou a resmungar, eu falei, que porra é essa, mano? E deu um tapa na cabeça dele. Ele veio pra cima de mim, feroz. Aí os caras falou, acho que ele tá com encosto, tal. Tiraram ele de perto de mim, foram tentando acalmar. Ele não tem de porra nenhuma, deu um Se tapa rolar na orelha agora, dele. liga pro Padre Carlos. Não, Na mas hora. isso seria, por exemplo, do lado do espiritismo, talvez alguma coisa, não sei se é exatamente uma possessão, Eu mas acho teria difícil. algum problema. Eu acho E difícil. o que seria isso? Isso provavelmente, no caso dele, talvez um surto psicótico, Por alguma conta coisa. da bebida, que conta da altera, bebida. né? Exatamente. Desencadeado por conta que tá Que ele bebendo. falava Lé com Cré, assim. Tipo, É. blá, 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 falava os negócios. Eu falei, eita porra, mano. Eu fui dar um tapa na orelha dele e ele veio pra cima de mim. Provavelmente seja, não dá Tá, pra saber, não dá né? pra saber, Não dá óbvio, pra saber. óbvio. Mas aí, então, tem essa questão da obsessão, tem a questão também onde o demônio ele se manifesta no lugar. Então, tem casas onde tem a presença demoníaca. E aí, o terceiro caso, que seria a possessão demoníaca, onde o demônio toma conta do corpo da Esse pessoa. é o mais pesado. Que é o mais pesado e é o mais difícil também, é o mais incomum, né? Raríssimos. Porque São a raríssimos gente. casos. Porque imagino que você já chegue duvidando ou julgando. Não, essa pessoa tem qualquer outra coisa e tudo. O que você menos quer ter certeza é que a pessoa está possuída. Hoje em dia a gente precisa eliminar todas as possibilidades para depois você tratar como isso, né? Porque a questão do surto psicótico, por exemplo, se a pessoa num surto psicótico ela acha
que tem alguma coisa espiritual, ela vai replicar todos os sintomas de alguém que tem uma coisa espiritual. Aí ela rosna, ela põe a mão para trás, ela deita no chão, ela rola igual cobra, ela faz tudo que é aquilo que ela viu no filme, que ela viu não sei na onde, que ela acha que é, entendeu? Então, para você eliminar todas as possibilidades, para você entender que é algo espiritual, esse é o mais importante. Tá. Mas aí, é claro, acontece sim, caso a gente fala, não, então não existe. Existe sim. Já presenciou? Já presenciei. Que Caso em que louco. você percebe que não é um surto psicótico. E aí você tem vários meios de você E aí saber entra disso. todo... Aí entra a espiritualidade. A aí- espiritualidade os processos para expulsão os disso. rituais, tem Os os rituais. tem os rituais Os próprios. ritos católicos Os para... ritos católicos para expulsão. Não, isso não é feito em público. Em hipótese alguma, isso é feito em público. Não é um show. Não pode ser feito da forma como algumas pessoas fazem por aí, né? Porque aí você já percebe que é muito charlatanismo, é muita coisa. É o fake, né? Né? Então é feito sempre em privado, sempre no... Mas esse processo para entender que é... Mas aí você vai tendo elementos que vão dizendo que ali não é só algo psicológico, né? Não é algo só psicológico. Você pega uma criança ou um jovem que é semi-analfabeto e de repente ele começa a falar uma língua que ele nunca escutou na vida dele, começa a falar aramaico perfeitamente, começa a falar hebraico, começa a falar latim perfeitamente, recita um poema em latim, um jovem semi-analfabeto. Então, assim, você fala, O senhor tem que ter conhecimento de aramaico, de hebraico, de latim, para identificar esse tipo de coisa. para teologia como um todo, a gente já estuda. Já né, essas estuda línguas. isso. Ah, estuda também Legal. todas essas línguas? Sim, na teologia tem essas línguas. Mas tem várias Engenharia outras seria coisas. mais fácil, então. Engenharia, né? Porque Se bem todos fazer isso... aquelas contas lá pra ver, mas a gente estuda Tem, bastante. tem umas contas que já vem possuídas. Eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta mais reflexiva no sentido atual da nossa sociedade hoje. Ih, já vem uma bujanra. Não, e não é. É uma pergunta que, assim... Se ele ficar possuído da bujanra aqui, eu vou tirar na mas olha que garrafada, interessante. padre. Não. Olha que interessante. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando em nome de Deus, né? A Deus, porque Jesus, também usam muito o nome de Jesus, né? E vendo o mundo como está hoje, não vou falar só de Brasil, tá? Eu vou falar a nível mundial. Guerras, pessoas, países falando de usar arma nuclear em pleno século XXI, que isso é uma arma extremamente destrutiva, genocídio. A minha pergunta é o seguinte: se Jesus estivesse entre nós hoje, qual seria o perfil de Jesus perante a sociedade hoje? Por tudo que acontece, a ganância... Que pergunta Não doida, hein? porque isso é uma coisa que eu me Boa, pergunto. pergunta boa. Eu me pergunto muito. Como seria Jesus hoje, em pleno século XXI? Como seria tratado Jesus e principalmente as pessoas que usam o seu nome de forma talvez distorcida? Porque tudo que eu ouço falar de Jesus, ó, por exemplo, né? Jesus não era nenhum boy. Jesus era uma pessoa humilde, né? Andava com outras pessoas humildes, procurava a palavra, sabe? Eu acho que ele estaria hoje no meio das pessoas, assim, tentando ajudar as pessoas da rua, não no meio do poder, numa Casa Branca, no meio de políticos ou de grandes templos, né? Eu acho que ele estaria tentando conversar com pessoas da rua, sendo uma pessoa que estaria fazendo um trabalho voluntário, levando a palavra. Posso expulsar a bujanra dele? Não. Não é, Excelente Bujanra. pergunta. Não é, tá vendo? Porra, Excelente cara. pergunta. É uma excelente coisa que eu pergunta. me pergunto. Aham, excelente pergunta. Tá vendo, A trouxa? grande questão é a seguinte. Jesus, né, nós falamos tanto de Jesus, Jesus Cristo. Nós temos que perguntar quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sendo homem, ao mesmo tempo é Deus. No auge dos tempos, Deus se encarnou. Sem deixar de ser Deus, eu vou falar uma palavra doida aqui, depois eu explico, tá bom? Chama união hipostática. É um termo teológico para dizer que Jesus Cristo ele era 100% homem, exceto o pecado, e 100% Deus ao mesmo tempo. Então, a União, hipostática. nome lindo para dar pra um Essa união, filho, né? essa união, já pensou? Essa união das duas naturezas. Jesus tem uma natureza 100% humana e 100% divina ao mesmo tempo. Essas naturezas não se misturam, mas elas coabitam numa pessoa. Então, quem é a pessoa de Jesus? Ele é Deus, que se encarnou e se fez um de nós. Aqui já entra toda a questão do cristianismo com todas as outras religiões. As religiões têm pessoas iluminadas. No cristianismo, Deus se fez um de nós. E veio dizer o que ele quer.
Como é que você sabe que é isso? Porque ele disse. Ele veio e disse, olha, é assim que eu quero, é assim que eu sonhei. Foi assim que eu quis a humanidade. Esse Jesus que veio, morreu na cruz para nos salvar, derramou o sangue dele na cruz. 3 dias, no terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte, e ele subiu ao céu. Nós chamamos de ascensão. Ascensão. Só que Jesus, ele subiu ao céu sem nunca ter ido embora. Puta, Jesus- aí você bugou minha mente, hein? Jesus subiu ao céu sem nunca ter ido embora. Por quê? Porque ele deixou a igreja. Ah, tá, entendi. Agora Entendeu? entendi. E ele continua presente. Ele disse para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então quando eu pergunto, e se Jesus estivesse aqui? Mas Ele está, ele não foi. Ele está. Pô, essa sacada, hein? E aonde que Jesus está? Aqui é a grande questão. Onde é que Jesus está? Como é que ele age? Ele age através da sua igreja. E ele está em todo lugar. Exato. Mas ele age através da sua igreja. Jesus, quando encontrava um doente, ele impunha as mãos e essa pessoa era curada. A igreja hoje tem o sacramento da unção dos enfermos. Jesus encontrou uma pecadora e perdoou os pecados dela. A igreja tem o sacramento da confissão. Que era Maria Madalena. Madalena, tem o pecador também, que eles descem ele pelo teto de um paralítico. E os amigos dele levaram para falar com Jesus. Chegaram, a casa estava lotada. Cheia, não conseguiram entrar. Abriram um buraco no teto e desceram o paralítico na frente de Jesus. Jesus disse, teus pecados estão perdoados. O homem falou, mas eu sou paralítico, eu quero é andar. E os fariseus que estavam perto de Jesus disseram, quem esse homem é? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus falou, então para que vocês sabem que eu posso perdoar os pecados, Levante e ande. levante e Levante e anda. ande. E o homem levantou e andou. Então ali também mais um pecador que ele perdoou. E hoje, como é que Jesus perdoa os pecados? Pelo sacramento da confissão. Jesus, na última ceia, partiu o pão, deu aos seus apóstolos, tomai todos e comei, isso é o meu corpo. Como é que Jesus continua dando o corpo de Cristo? Cada vez que um padre celebra a Eucaristia. Então Jesus continua presente, agindo por meio da igreja. Que foda, cara. Eu Entendeu? não tinha pensado por esse Então lado. você olha hoje, por exemplo, e nós vamos falar até disso daqui a pouco, já pode ser até um gancho, eu estou indo para a África, Pô, mas né? total. É a ação da igreja. É a ação da igreja. Ah, mas por que a igreja... Não, a igreja, ela age nesse mundo, mas ela age com instrumentos humanos. É É, o claro Cristo- que eu erro. é o Cristo claro que quer. É claro que eu erro. Sabe onde eu acho que no meu Claro caso... que eu falho. Eu sou pecador, eu falho. O Papa falha, o Bispo falha. Mas a igreja, ela é mais do que só essa instituição. Ela é esse impulso do Espírito Santo, da presença de Jesus, que move ela pelo mundo. É que eu acho que eu tenho um pouco disso, que eu acho que no meu caso, por exemplo, que sou uma pessoa que não frequento igreja, tal, assim, eu acho que muito lógico, eu tenho meus momentos que eu julgo ser momentos bons, momentos reflexivos, mas eu acho que vem muito do coração também, né? Do tocar o coração. Tem uma questão que eu não sei se é neurológica, que a gente pode falar, ou fisiológica, que nos motiva a fazer o bem, a propagar o amor, a querer Mas o é melhor. bom demais fazer o bem. Sim, então. Por isso que eu Chame falo do que que também... quiser, fazer o bem é E bom eu acho que também demais. uma parte dessa igreja, ela tá dentro da gente também. É um chamado, do coração de fazer aquilo, né? Nós temos um princípio natural, nós temos leis, porque nós dizemos assim, por exemplo, tem leis humanas, tem leis eclesiásticas e tem leis naturais. Eu vou dar um exemplo. Os padres não casam. O padre vive o celibato. Isso é uma lei da igreja. Pedro era casado. Só que depois de um tempo na igreja, entendeu-se que para trabalhar melhor, para servir melhor, então o padre viveria o celibato. Isso é uma lei eclesiástica. Isso é uma lei da igreja. Da igreja, tá. A igreja decide assim. E Pedro foi casado. Jesus curou a sogra dele. Tem um relato de Jesus ter curado a Não, sogra aí de Pedro. Jesus, aí mostra que Jesus realmente... Foi o primeiro papa. Não, E foi o primeiro papa. E foi o primeiro E papa. Jesus, Exato. isso mostra que Jesus é um cara foda. O que ele fez com uma sogra? Curou a sogra de Pedro. Nossa, no filme Família de que Dinossauro, ele amor maior que arremessa a isso? sogra do penhasco. Então, pô, Jesus, já te considero pra caramba. Essa é uma lei eclesiástica. Agora, por exemplo, o direito à vida é uma lei natural. Sim, É uma lei divina. É uma lei natural. Então, todos nós temos dentro de nós a semente da lei divina. Entendeu? Só que depois isso pode ser colocado de forma eclesiástica. Pega os 10 mandamentos da lei de Deus. Todos os 10 mandamentos da lei de Deus estão inscritos no coração do homem. Você pode ir num lugar onde nunca ninguém ouviu falar de Jesus. Se você pegar alguma coisa dele, ele não vai gostar, porque ele sabe que roubar é errado.
Ah, os 10 mandamentos é não matarás, Não matarás, não tal, cometerás falso. Nós sabemos que aquilo é errado. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus, mas a gente sabe o que é certo e Mas errado. você sabe que pegar alguma coisa de Do alguém outro tá é errado. Exato. Tirar Nossa, a vida isso do outro é vem errado. de pequeno, né? Entendeu? Então isso é o que você falou, isso está dentro do coração. Só que o que acontece com o cristianismo, com quem tem fé, isso pode ser levado para um outro patamar. Jesus mesmo depois vai falar para os apóstolos, né, para os discípulos dele. Bom, vocês ouviram que não deve matar. Beleza, não matarás. Só que se você guarda rancor do teu irmão, já está errado. O cristianismo dá um plus, dá um up. Desculpa. Não. Ó, Entendeu? Não sou Deus vai- perfeito. Deus, E aí entra aquela questão, por exemplo, fazer o bem, todos nós somos chamados. Só que um cristão, ele tem uma motivação diferente para fazer o bem, porque eu vejo no outro Jesus Cristo. Um ateu pode fazer o bem, e deve fazer o bem, tem muitos que Sim. fazem muito mais bem Do do que um muita cristão. gente. Perfeito, tá ótimo, não é errado fazer o bem, e é bom que faça, claro, mas o cristão, ele tem uma motivação a mais. a mais. Porque ele vê o Cristo no outro. No outro. Porque foi Jesus quem mandou. Até alguns dizem, mas se eu preciso de uma religião para fazer o bem, tá errado. Não, tá errado. Todo mundo é chamado a fazer o bem. A questão da religião é que ela vai te dar um motivo a mais. Eu não faço bem porque eu tenho medo do inferno. Isso é ridículo. Eu não faço bem porque eu tenho medo de ser condenado. Eu faço bem porque eu entendo que Deus me criou, que Deus me ama. Com esse E objetivo. com esse amor ele disse, então amai os outros também. Porque aí eu entro, por exemplo, na questão de várias parábolas que Jesus contou, né? Da mesma forma que você foi perdoado, você deve perdoar o seu irmão. E aí eu vou entender que quando eu era pecador, nós, enquanto humanidade, nós éramos pecadores, Deus nos amou. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, e São Paulo fala desse jeito, quando nós éramos inimigos de Deus porque nós pecamos e viramos as costas contra Deus, ele nos deu o filho dele para nos salvar. Então agora você vai perdoar o teu irmão. Caraca, é foda, né? Entendeu? E você Então falou eu de tenho uma um motivo coisa. a mais. Você falou desse motivo a mais, por ser uma pessoa religiosa, né? E vamos falar desse upgrade aí, né? Da lei. Da lei. E algo de uma ação que você vem fazendo agora é essa missão de ir para a África. Pois é. Nossa, Coisa de doido. isso, eu acredito que isso vai Qual ser é um o dos país? maiores desafios. Moçambique. Moçambique. Pemba, Moçambique. Para uma missão religiosa, exatamente. humanitária em Moçambique. Moçambique. Como surgiu isso? Foi uma inscrição? Foi um... Conta pra gente, isso aí é uma coisa curiosa. A igreja, no Brasil existe uma organização chamada CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB é dividida em regiões. Então aqui o Sul 1, que é o estado de São Paulo, tem uma parte da CNBB. Então essa parte da CNBB que adotou Moçambique como um lugar para ajudar. Então, aqui do estado de São Paulo todo, alguns padres, alguns religiosos e religiosas saem daqui e vão para lá para poder ajudar lá aquelas pessoas. Então, eu vou em nome do regional Sul 1 da CNBB, do estado de São Paulo. Então, os bispos daqui, né, os O religiosos... padre quis, Eu quis... se preparou, se Isso. inscreveu, se E aí mostrou preparado para ir. Isso, e aí eles vão me enviar. Então, eu vou em nome do regional para prestar essa ajuda para eles lá que precisam. E hoje, qual é a situação política de Moçambique? Moçambique é um lugar... Política, social, enfim, tudo. Moçambique está passando por uma realidade muito difícil com alguns ataques, né, de extremistas muçulmanos. Tem tido bastante ataques É lá. perto da Somália? Porque Somália que tem não sei acho que é dizer. um do grupo Temos que procurar extremista. aqui O Emerson vai consultando o mapa Tem aí. que ir no mapa. Lá eu Isso, não mas fui, consulta aí. lá eu não fui essa Lá você não semana foi ainda não. Lá você Lá eu não foi. fui essa semana ainda não. Ah, não foi essa semana, né? Não foi ainda. Mas continue, padre. Eu já perdão. estou com o Google Earth aberto aqui, ó. Paróquia Cristo Rei, lá em Metoro. Metoro Metoro é a Moçambique. cidade. É um lugarejo, né? O lugarejo fica próximo a Pemba. Então lá tem essa realidade de ataques, né? De grupos extremistas, muçulmanos contra os cristãos. Contra os cristãos. E aí tem deslocamento, pessoas que têm que Então abandonar. existem conflitos religiosos Existem na conflitos cidade, religiosos. na região. Próximo Na ali região. naquela tem sim. Tem aumentado. Tem épocas, né? Aumentou um pouco. Recentemente tiveram uns ataques, uma religiosa até acabou perdendo a vida lá por conta disso. Mas então a realidade é um pouco essa, né? É uma realidade tribal, né? Uma realidade social tribal. E eu vou cuidar de uma paróquia, e essa paróquia tem 57 comunidades. Então tem 57 capelas, comunidades, onde eu vou celebrar, atender e vou ajudar as pessoas na medida do possível. Caraca. O grupo extremista que fica naquela região da África é o Boko Haram.
Boko Haram. Boko Haram, que é um Ah, extremista são os muçulmano. caras envolvidos até com o lance dos diamantes, bababá. Não, na verdade são É. grupos do extremismo islâmico. Sim, Né? mas aí tem Tem muita questão social, uma parte política, Tem. de territórios, né, de Eles. terras. Ali tem muito aquela questão de. Ai, como é que é? De guerrilhas, né? De grupos independentes, assim. É. E muito tranquilo com complexo. isso? Tranquilo de tudo. Ixi, eu vou em paz. Que demais. E que volte em paz também, pra Que volte gente em paz ter também. mais momentos. É. E isso tem uma duração? Então- Ele tem um período específico? Eu acho que o primeiro contrato são 2 anos. Né? A princípio são 2 anos. Depois a gente tem um padre que eu vou substituir, se eu não me engano, ele já está para 4 ou 5 anos lá. Agora já está na hora dele voltar. Mas É de você. Jundiaí esse padre. Você vai ter intervalos que você pode voltar ao Brasil. É porque é muito cara a passagem de lá para cá, é difícil, né? Então eu penso que talvez depois de 2 anos eu venha ficar um período de férias e aí talvez renove e volte mais um pouco. Voltar aqui ao podcast, contar pra gente Sim, qual a como é que tá. experiência. Eu tenho muita vontade até, eu não lembro, acho que foi a doutora Jerusa. Quando eu comentei com ela, ela ainda falou, faz um diário. E aí depois isso pode se tornar um livro, Pode se né? tornar um livro. Eu Total, pretendo, sim, fazer total. algum tipo de registro, né? Claro, depois nas Até- redes sociais até a gente no- vai Eu acho que um registrar ponto tudo isso, né? que Mas você é interessante. consegue registrar também hoje, você havia dito, você tem um canal do YouTube. Tem o canal do YouTube, Que tem legal. as redes Qual que é o seu sociais. canal do YouTube? Padre Carlos Guimarães. Padre Carlos Guimarães. Então, E lá no seu canal do YouTube, qual é o conteúdo que você coloca lá? Porque eu vi que no seu Instagram você faz algumas lives. faço algumas lives. Eu tô retomando um pouco também Tá. esse trabalho. No YouTube é sempre as homilias das missas. A pregação que eu faço na missa, eu coloco no canal do YouTube. Gravado direto na missa. É ao Isso. vivo, uma transmissão ao vivo dos seus... Eu não chego a fazer transmissão Ah, ao entendi. vivo. Eu filmo a missa toda, E depois- aí depois eu corto, tiro só A a parte homilia. da pregação e eu coloco no Que YouTube. demais. Agora até eu tô colocando menos material, porque na época que eu estava trabalhando aqui na catedral, eu já tinha toda a parte de som, toda a parte tudo arrumadinho, então eu chegava, plugava meu celular e filmava com todo o som perfeito, tudo. Agora, como eu estou trabalhando mais lá no Albomora, estou mais assim, celebrando um lugar e outro, então eu não tenho gravado tanto. Mas Entendi. tem lá esse canal no YouTube. Eu vou assistir. Confesso que nunca assisti. Dá uma Eu- olhada eu- lá. eu gosto Dá da uma olhada homilia. Olha que lá, interessante. legal, Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 25 anos. E eu gostava de andar com os punks de São Paulo, assim e tal. Só que assim, eu era muito vidrado na minha esposa. E uma dos processos para poder, sabe, me encaixar ali na família é que eu tinha que ir à igreja aos domingos com a minha sogra. Né? Era a igreja São José do Operário em Itaquera. Isso é um resgate, né, padre? Opa. Mas vai vendo que interessante. E eu sempre andava com umas camisetas punks, tal, era moleque, né, tal, sempre tive esse espírito mais molecão. E uma coisa que me chamava a atenção é que sempre parecia que aquilo que o padre estava falando era pra mim. Era uma coisa reflexiva. E aí, igreja tem consciência verdade. pesada Não da é só isso, não é só isso não. Eu percebia, por exemplo, que as pessoas que frequentavam muito, os jovens, tá, eles ficavam conversando na hora da... Vou falar de pregação, mas na hora que ele estava dando a palavra ali, e aquilo era interessante, eu parava e eu tentava refletir sobre aquilo. Homilia. Não, é porque por muito tempo da minha vida eu me julguei ateu. Certo. Falei, não, eu sou ateu, tá, mas eu acho que pra você ser ateu, você tem que entender pelo menos o que é o ateísmo. E eu, na verdade, eu me entendo como uma pessoa, e eu vou falar no tom não pejorativo da palavra, mas eu me entendo como uma pessoa ignorante. Mas todas as pessoas que eu converso sobre religião, eu sinto um conforto no meu coração muito grande. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que, quando eu converso, cara, eu tenho um prazer enorme, eu sei que ele é religioso, eu tenho um prazer enorme de conversar com ele. É o Edu, pai do Moisés. Sim, putz, que pariu. Sabe aquela pessoa que você tem o prazer Eduardo de Miranda, Eduardo você conheceu? Miranda? É pai do estranho Moisés esse nome. Miranda. Ele é dono da Auto Center Mogi. Pai do Moisés Ah, tá. e irmão do Fábio Miranda. Isso, irmão do Fábio. Fantástico. Não conheço. Sabe aquela Duzão, Du, pessoa que beijo, você- te amo. Que você tem o prazer de conversar com aquela pessoa, Du que parece é que a palavra dele espetacular. conforta. Ele te dá um abraço, ele conversa com você, é o olho no olho, é uma palavra que é importante. Eu falo como... Emana espiritualidade. Emana espiritualidade. Naturalmente. O Du prega em, Sim, em sim. igreja. Eu Olha já que vi legal. uns É, vídeos dele, já. Isso é, pra mim, por exemplo, que não, eu falo que eu não entendo de religião, quando eu ouço, isso me desperta o interesse e parece que é mais ou menos que se você colocasse um edredom em volta do meu coração. Você conforta, sabe? Que fofinho. Não, mas é o que eu consigo entender. Vai pedir um É o que eu abraço consigo agora. entender. Não, é o que eu consigo entender. Eu não entendo. Mas Eu tô todo falando ser aquilo humano- que eu sinto. Todo ser humano tende ao transcendente. Nós viemos do eterno e nós
temos sede do eterno, mesmo se a gente não souber disso. Mesmo que E negue. quando nós encontramos isso, nós nos sentimos assim. Sim, sem sim. explicação. Eu só tô tentando explicar aquilo que eu realmente sinto, eu tô Sim. tentando colocar em palavras aquilo que eu que é consigo indizível. entender, que é indizível, exatamente. Tá tão É isso mesmo. fofinho. Você viu que bonitinho? Não, Mas é isso mesmo, mas é isso Mas mesmo. é. O ser humano tem sede do eterno. Tem um padre que eu achava maravilhoso a reflexão dele. Ele dizia: quando nós tentamos preencher o vazio da nossa vida, o sentido último da vida, com as coisas desse mundo, é como se eu tentasse matar a sede comendo sal. Não dá. Pesadão, Não dá. né? Matar a sede comendo sal. Você vai sempre ter mais sede. Não tem dinheiro que preenche o coração do homem. Não tem poder que preenche o coração do homem. Não tem nada. Enquanto ele não entender que ele é sobrenatural, ele é transcendente, tem algo a mais do que isso, ele nunca vai se sentir completamente satisfeito. Nunca. E aí nós vemos a loucura que está a nossa juventude. Sim. A busca desenfreada por sensações. Por alguma coisa que por satisfaça. alguma coisa que satisfaça. Coisa E a- que você nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Eu lembro da minha mãe. Ficar abrindo um armário. Pra ver se tinha alguma coisa. O que você quer comer, filho? Eu quero comer alguma coisa e eu não sei o que é. Mas ela fala, filho, isso é ansiedade. Você abre a porta da geladeira e daqui 5 minutos ela falou, filho, não vai brotar nada na geladeira em 5 minutos. Então, essa busca por alguma coisa que você nem sabe o que é. Olha que Entendeu? E isso só uma resposta sobrenatural pode dar sentido a nós, porque nós somos sobrenaturais. Eu tenho uma pergunta que eu nunca consegui encontrar nem em Google, nunca conversei com as pessoas sobre isso. Ai, meu Deus. Eu já perguntei Bem para pesado, algumas Nossa, pessoas. lá vem de novo. Hoje eu acho que eu poderia. Nunca eu usei o momento abujanra como eu vou usar agora numa pergunta simples. Mas eu tenho certeza que acho que é o Nunca padre que vai é. saber. Padre, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis entender. Qual é o sentido da vida? Não. Padre, o que é Deus? A pergunta está errada. Porque Deus não é o que, é quem. É uma pessoa. Eu não posso perguntar o que Deus, é ele. então, é isso que eu ia perguntar. Porque assim, Deus é uma pessoa. Sim. Eu pergunto o que Pessoa no por sentido conta- filosófico. Tá. Não no sentido... E eu não usei o tom pejorativo, pelo Sim, amor de Deus. claro, Assim, eu perfeitamente, fiz uma tô entendendo. pergunta porque eu dou o exemplo quando você fala do sol para algumas religiões mais antigas. Sim. É o sol. Aí seria o que é o sol, né? Então por isso que eu fiz a pergunta o que é Deus. Então eu vou Quem é refazer. Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o criador de tudo. É aquele que criou tudo sem ser criado. É aquele que sustenta tudo e não precisa ser sustentado. É aquele que dá sentido a tudo sem precisar ser entendido. Esse é Deus. Esse é Deus. E cada um vai fazer uma experiência com Deus. Mais profunda, menos profunda, mas cada um vai fazer uma experiência de onde nós viemos e para onde nós Compreendendo voltaremos. essa experiência ou não. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E nós não explicamos mesmo. Quando nós estudamos teologia, quando nós tentamos refletir, é uma tentativa humana e frustrada, porque se eu explico uma coisa, eu limito a pessoa, a coisa, a que eu estou usando coisa, mas nós vamos entender a pessoa também. Eu limito a coisa à minha explicação. E pode ser muito mais amplo, muito E é maior. muito mais amplo. E é mais amplo. É, né? Porque se eu dou uma definição, eu limitei, Colocou numa caixa. coloquei numa caixa, e ele não cabe em nenhuma caixa. Então eu posso passar horas falando, dando adjetivos, explicando. Ele é a caixa, e o ele que ainda é está muito dentro, mais. o que está E ele fora ainda é e muito tudo. mais. É. São Francisco de Assis, que nós vamos celebrar daqui. Eu sou muito devoto de São Francisco, gosto muito dele. Nós vamos celebrar dia 4. São Francisco dizia uma frase simples: Deus é o nunca bastante. Nunca basta, nunca chega, olha, essa é interessante, hein? nunca esgota. Deus nunca se esgota. Ele ficava 40 dias contemplando, rezando. Quando terminava os 40 dias, imagina a experiência de Deus Tinha que esse homem fazia. necessidade de Ele mais. falava, ainda não entendi. E preciso de mais, e quero mais, e busco mais. Então Deus é o nunca bastante. Esse é Deus. Boa. Viu aí, Boa, Abujanra? boa. Não, sim. É, Sim, tá. é uma coisa. Tá vendo? Até você tocou, você falou, nossa, essa pergunta do foi foda. Eu que deveria ter feito. Mas eu que fiz. Agora, uma outra isso aqui. seria um pecado capital. Talvez não seja tão complexa essa. Assim, você já disse, né, que o teu esporte ali era o taekwondo e tal, mas tem um time do coração? Não gosto de futebol, você acredita? Putz. Não gosto de futebol. Sério? Não assisto.
Male, olha, eu já tô ficando já com uma idadezinha mais avançada. Eu lembro da Copa do Tetra. 94. Sim. Foi a última Que Copa pra que eu mim assisti foi uma das inteira. Copas mais fodas que eu vi. 94 Eu me foi lembro de 90 pra espetacular. frente. E a Tem o Copa- dó de quem não viu isso aqui, ó. A Copa, Nossa, a Copa de demais, 94 nós quase não demais. fomos, né? Tem o dó de quem não É, foi. exatamente. Foi. Uruguai, a última nas eliminatórias, 2 de Romário. Romário chegou, salvou, Teve que chamar Romário. chamou. Teve que dar o braço a torcer. Teve que chamar o Romário. Então, assim, eu ainda assisti, mas não gosto de futebol. Nem agora nem Copa eu assisto mais. Na época eu Hoje assistia teve jogo Copa. da seleção. Eu nem Sério? sabia que ia Olha ter que jogo da legal. seleção. Também não Hoje teve, teve Brasil e Gana, que é ali pertinho. Aham. 3-0 Brasil. Ó, que legal. Não acompanho, Chupa Gana. não gosto. Não é pecado falar Futebol, isso. No futebol não é pecado. Não gosto de futebol. Não pega nada. Mas assim, caso goste um dia, Meu tem pai vaga era- no Corinthians, Meu tá? pai era corintiano. Então eu já- me lembro. Meu pai, inclusive, hoje é dia 23. 23, dia 21, antes de ontem, foi aniversário do meu irmão mais velho, do Fernando, e no mesmo dia aniversário de falecimento do meu pai. Meu pai morreu no dia do aniversário do meu irmão. E fez 29 anos que meu pai morreu. Então, quando meu pai morreu, eu tinha 12 para 13 anos. Então, eu lembro dele bastante, mas não tanto assim. Mas eu lembro que ele era corintiano. Mas também não era fanático pro futebol, não ficava o tempo todo falando e assistindo. Que Mas ano ele era que foi o corintiano. falecimento? 93. 93? Pegou Neto em 90 ali, torceu, viu o primeiro brasileiro, então foi... Então, teve uma... Então, aí eu lembro que ele era corintiano. Sofreu, ficou na fila. Mas eu nunca gostei de futebol, não acompanho. Mas bom Show ter de esse bola. pezinho aí. Padre, adorei conversar contigo. Caraca, se foi deixasse bom aqui, demais. E Olha você a vê hora. como passa Caramba, rápido, meu né? Passa Deus. muito rápido. Isso mesmo. Muito rápido. Legal. Gostei demais, mas antes de terminar, eu queria muito que quem quiser ajudar a Associação Abomoras, como que pode ajudar? Tanto com mantimentos, com roupa, com financeiro, de qualquer forma. Quem quiser ajudar o Abomoras, como é que faz? Boa, ótima. Bom, quem quiser ajudar a Bomora pode ajudar de qualquer uma dessas formas, né? Nós aceitamos doação de alimentos. A única coisa que nós não podemos receber lá, e é uma coisa bem séria, nós não recebemos alimentos prontos. Eu fiz aqui na minha família uma feijoada, sobrou um caldeirão de feijoada e queria levar lá para eles. A gente não pode receber. Por quê? Todo alimento que é feito dentro do Abomoras tem a supervisão de uma nutricionista. Porque se uma pessoa come alguma coisa lá dentro e tem algum problema, dá um processo. Problema enorme. Um problema enorme. Então, nós não As recebemos- burocracias que existem, que a gente tem que É a aceitar e acabou. responsabilidade. Que é assim, é a Sim, responsabilidade sim, sim, nossa. sim. Então, mas cesta básica, alimentos a gente recebe. Nós recebemos também ajuda com roupas. Tá. Tanto roupas Tem um bazar masculinas- lá, né? Exato, tem um bazar, então roupas masculinas para eles usarem, mas também roupas femininas e infantis para nós vendermos no bazar, que a gente tem um bazar que ajuda bastante nas despesas. E também aceitamos doação em dinheiro também, doações que as pessoas queiram Legal. dar. Gente, se vocês têm dúvida, se passa na cabeça de vocês, será que o que eu vou doar tá indo, tá sendo... Acredite. Não, sabe o que eu vou fazer, Emerson? vai pra pessoa certa. Vai, Sabe vai que sim. com a Vai pra permissão- quem precisa, vai pra quem tá em dificuldade. Mas eu tenho dúvida na igreja. Poxa, tem a igreja que tá sendo chancelada pela prefeitura. Tem Mas eu toda tenho a dúvida prestação na de prefeitura. contas. Tem a prefeitura que tá sendo chancelada pela igreja. Sabe Cara, o que eu ia pedir? para com isso. Se você Ajuda. me permitir, eu queria deixar um post fixo no nosso Instagram Opa. com as informações do Claro, Abomoras. vamos a gente sim. pode deixar um Pix lá, Isso, eu te ou passo, umas conta bancária, para Uhum. que as pessoas possam ajudar. E mais que isso, pessoal, se você, porque a gente conversa muito com empresários por aqui, né? É o que eu ia falar hoje na reunião. E eu vou aproveitar o ensejo aqui para falar no programa. Se você é empresário, muitas vezes você está com dificuldade de encontrar um profissional para sua empresa. Tá em escasso, né? Nossa, eu não consigo encontrar um profissional. Vai até o Abomoras, conversa lá, porque de repente você pode ter lá dentro um profissional que ele só está precisando desse passo a mais, né? Desse processo de ressocialização, encontrar um emprego. Então você é dono de um mercado, de uns serviços gerais, mas eu ouvi relatos que teve até profissionais que perderam o emprego mesmo, profissionais Sim. formados que foram para lá. Então assim, dá uma chance. Eu acho que isso vai fazer muito bem para sua empresa, para você, para o teu coração e assim para o próximo. Muitas vezes a gente fica nervoso porque a gente fala, tem algumas pessoas que querem o trabalho, mas não querem trabalhar. Tem pessoas que querem o trabalho, trabalhar e voltar a ter a vida que eles tinham no passado. Tem gente lá que
Só precisa da oportunidade. Só precisa Só da oportunidade, oportunidade, só exatamente. tá esperando uma chance. Essa é uma forma de ajudar também, sem ser exatamente no assistencialismo direto à associação. Você pode fazer uma ação direto a um assistido pela associação. É. E muito importante saber que essa associação vai completar 30 anos ano que vem. Não começou ontem. Começou no mesmo ano que meu pai morreu. Não começou no meio da pandemia. Não, tem uma história aí de responsabilidade, de seriedade, um trabalho muito sério, muito respeitado aqui dentro da cidade de Mogi das Cruzes, na igreja de Mogi das Cruzes. Então, realmente pode confiar sim. Quem quiser conhecer é na Avenida João 23, número 400, no bairro do Socorro. Legal. Pode fazer uma visita também. Legal, Vai lá bacana. conhecer, né? Vai lá conhecer. Eu tenho certeza que vai tocar, de certa forma, o coração de vocês para de alguma forma poder ajudar. Ele E tá a até gente falando sabe, fofinho hoje, né? Hoje eu tô. Hoje ele tá uma seda. Hoje eu tô. Aí vai assistir a semana que vem, eu tô mandando todo Hoje mundo ele pra tá puta uma que pariu. seda. Mas hoje não. E é isso. Quem também quiser conhecer um pouco do trabalho do Padre Carlos Guimarães, no Instagram é Padre Carlos Guimarães. Carlos Guimarães também. Isso, igual o YouTube. Acompanha aí, porque eu acredito que podemos esperar alguns posts dessa jornada, com né? certeza. Vai Legal. ter uma jornada aí de divulgação de tudo que a gente está fazendo por lá. Show de Com bola. certeza vai ter. Manda Legal. notícia pra gente, Nossa, manda sim. coisa pra gente que a gente vai falar aqui sempre que Boa. puder. sempre que Importantíssimo, o padre, ele, se você não percebeu, não chegou no início do programa, ele já abençoou a todos que estão assistindo, mas a sua bênção só vai chegar a você se você der um like nesse vídeo aqui, curtir a nossa página, senão você é um pecador. Galera, você não vai ter Padre, acesso a esse o rolê bênção. de hoje tá abençoado? O rolê de hoje está abençoado. Fernanda tá com o rolê abençoado. Fernanda, tá abençoadíssimo o seu rolê. Minha viagem do final do ano com a minha galera tá Muito abençoada. abençoado também. Com Show de certeza. bola. Legal. Tá tudo abençoado. Então estamos abençoados. Bênção não tem validade. Vale Não tem até o validade. final do ano. Vale até Então lá. tá ótimo. Bom demais. Legal pra caramba. Valeu, Obrigado gente. mesmo. Show de bola. Galera, obrigado aí pela presença de todos em mais uma edição. E essa foi muito mais que especial. Além da bênção do padre, foi o nosso programa de comemoração de aniversário. Um aninho. Ah, mas vocês não fizeram nenhuma publicação, porque descobrimos agora. Pra você ver que o nosso serviço é assim. É tipo delivery. Lembrou, fez, já tá na mesa, tá? Obrigado aí mais uma vez pela presença de todo mundo. Eu preciso dar só um último recado importante também. Você que tá buscando o seu sextou ou o que fazer no final de semana, esse final de semana acontece a Mogi Expo Tattoo. Se você quer saber o que é a Mogi Expo Tattoo, é uma das maiores convenções de tatuagem do país. E essa já está no calendário oficial da cultura mogiana. Começa Sim, hoje, né, Du? Começa hoje. Vamos pra lá? Agora, Nós vamos pra pra lá. Se você quiser, pra lá. se você encontrar eu ou Emerson lá, é simples, pessoal. Quiser abordar a gente, falar do Sharks Podcast, de preferência venha com uma cerveja na mão, uma pra mim, uma pra você, tá tudo certo. Uma pra mim também. Se você quer saber onde é, né? Ele fica ali na região do Nova Mogilar. É mais conhecido onde é aquele ponto do CIP ou aquele ponto da Feira Cobal, ou mais precisamente é onde o pessoal faz o drive-thru da vacina. É lá que está acontecendo a Expo Tattoo. Ela vai de sexta a domingo. Várias atrações, bandas, feiras, workshops, tem muita coisa acontecendo por lá. Arte, comida, bebida, Muito diversão, entretenimento. música boa. Bora Eu valorizar vou pra lá. o projeto Bora. de Mogi das Cruzes, dos mogianos e da galera que faz acontecer aí. Esperamos vocês para mais um Sharks Podcast na próxima sexta-feira, porque agora sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sextou. Sextou. Beijo, galera. Valeu, até a próxima.